Sofia parou o carro na entrada da garagem e deixou o motor ligado por um instante. As luzes da casa estavam apagadas, e ela sabia o que aquilo significava. Outra noite de espera, outra noite de desculpas. Ela olhou para o celular, 23h42. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Assim como na noite anterior, e na noite anterior a essa. Com um suspiro profundo, ela desligou o motor e pegou a bolsa, o peso do seu crachá do hospital ainda pendurado na alça. 12 horas de pé na ala pediátrica a tinham deixado exausta, mas não era isso que fazia seus ombros caírem enquanto caminhava até a porta da frente. Lá dentro, a casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Sofia jogou as chaves na tigela ao lado da porta e verificou o balcão da cozinha em busca de qualquer sinal de que Marcos esteve em casa. A louça do café da manhã ainda estava na pia, exatamente onde ela havia deixado de manhã. Ela abriu a porta da geladeira, a luz iluminando seu rosto cansado. A lasanha que ela preparara no domingo continuava intocada, o plástico filme ainda bem vedado por cima. Sofia fechou a porta sem pegar nada. Seu apetite havia desaparecido semanas atrás. A sala de estar contava a mesma história de meses. O lado do sofá de Marcos tinha uma almofada perfeita, sem um único amassado de uso. O controle da TV estava do lado dela, onde ela o deixará depois de adormecer sozinha na noite anterior. Sofia afundou no sofá e pegou o celular novamente. Seu dedo pairou sobre o nome de Marcos em seus contatos. Ela já estivera ali antes, vezes demais. As ligações que caíam na caixa postal. As mensagens que recebiam respostas monossilábicas horas depois. As promessas de voltar para casa cedo que nunca se materializavam. Hoje não, ela sussurrou para si mesma, largando o telefone. Em vez disso, tirou o notebook da bolsa e abriu a planilha que vinha evitando. O saldo da conta conjunta deles a encarava, números que não correspondiam à vida que deveriam estar construindo. Grandes saques apareciam regularmente, sempre quando ela estava no turno da noite. Despesas de restaurantes em partes da cidade que ela nunca visitava. Reservas de hotel em fins de semana que Marcos alegava estar em viagens de negócios. Sofia não era ingênua. Ela suspeitava há meses, mas ver tudo aquilo exposto na sua frente fez seu estômago revirar. 5 anos de casamento, se dissolvendo em uma coluna de números traiçoeiros. O som de um carro entrando na garagem a fez fechar o notebook rapidamente. Os faróis varreram a parede da sala de estar enquanto Marcos estacionava. Sofia ficou imóvel, ouvindo a sequência familiar da porta do carro batendo, os passos na calçada, o tilintar das chaves, a porta da frente se abrindo. Você ainda está acordada, disse Marcos, a surpresa evidente em sua voz. Ele parou na entrada da sala, a gravata afrouxada, o cabelo levemente despenteado. O cheiro de um perfume desconhecido grudava no colarinho de sua camisa. Eu queria falar com você, respondeu Sofia, sua voz mais firme do que esperava. Nós precisamos conversar, Marcos. Ele tirou o paletó, evitando seus olhos. Não pode esperar até de manhã? Estou um caco. Como todas as nossas outras conversas matinais que nunca acontecem porque você sai antes de eu acordar, Sofia manteve o tom uniforme. Não, não pode esperar. Marcos suspirou e se largou na poltrona à sua frente, mantendo a distância que vinha mantendo há meses. O que é tão importante? Sofia abriu o notebook novamente e o virou para ele. Eu sei dos saques, Marcos. Eu sei dos hotéis. Eu sei de tudo. Seu rosto mudou, passando de exaustão para algo mais duro, mais defensivo. Você andou me investigando? Vasculhando nossas contas? As contas são nossas, Marcos. Nosso dinheiro. Nosso casamento. Sofia sentiu uma estranha calma tomar conta dela. Pelo menos, eu achava que eram. Marcos passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela antes achava cativante. Agora, parecia apenas calculado, ganhando tempo para formular outra mentira. Não é o que você está pensando, Sofia. O trabalho tem sido. Não, Sofia o interrompeu. Por favor, não minta para mim de novo. Eu mereço pelo menos isso.
O silêncio entre eles se estendeu, preenchido por 5 anos de história compartilhada e meses de distância crescente. Eu não aguento mais isso, disse Sofia finalmente. Não consigo mais fingir que está tudo bem quando chego em casa e a encontro vazia todas as noites. Não consigo mais inventar desculpas para você, para os meus pais, para os nossos amigos. Não consigo mais amar alguém que não me ama de volta. Isso não é justo, protestou Marcos, mas suas palavras não tinham convicção. Eu te amo. Não, você não ama, respondeu Sofia, e dizer aquilo em voz alta foi estranhamente libertador. Você pode ter amado um dia, mas não ama mais. E eu preciso começar a ser honesta comigo mesma sobre isso. Marcos se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que para mim, já deu. Sofia fechou o notebook. Estou dizendo que amanhã, vou arrumar minhas coisas e ficar um tempo na casa da minha irmã. Assim, do nada? Você vai jogar fora 5 anos por causa de alguns extratos bancários? A voz de Marcos se elevou, a primeira emoção real que ele demonstrava em meses. Eu não estou jogando nada fora, disse Sofia em voz baixa. É isso que você tem feito, toda vez que mentiu, toda vez que escolheu outra pessoa em vez do nosso casamento. Eu estou apenas finalmente admitindo que não há mais nada para salvar. Marcos levantou-se abruptamente. Você está exagerando. Vamos conversar sobre isso quando você não estiver tão emotiva. Sofia quase riu. Quão previsível que ele tentaria descartar a clareza dela como emoção. Eu não estou emotiva, Marcos. Eu simplesmente cansei. Ela se levantou também, de repente ciente de como ele parecia pequeno para ela agora. O homem em torno do qual ela um dia construiu seu mundo havia se tornado um estranho usando o rosto de seu marido. Eu saio de manhã, disse Marcos, sua voz fria. Pode ficar com a casa esta noite. Eu vou para um hotel. Outro hotel, pensou Sofia, mas não disse. Não havia mais sentido. Provavelmente é melhor. Depois que ele saiu, Sofia sentou-se sozinha na casa silenciosa. As lágrimas não vieram, ainda não. Em vez disso, ela sentiu uma estranha mistura de luto e alívio a invadir. O peso de fingir a estava esmagando por tanto tempo que sua ausência a deixou quase sem peso. Ela andou pela casa, de cômodo em cômodo, olhando para a vida que construíram juntos. Fotos de tempos mais felizes. A cozinha onde costumavam preparar os jantares de domingo. O quarto onde um dia sussurraram sonhos um para o outro no escuro. Sofia fez uma pequena mala com o essencial, o suficiente para passar alguns dias na casa da irmã. O amanhã traria papelada, discussões sobre a casa, as contas, o desmantelamento de uma vida compartilhada. Mas esta noite, ela se permitiu sentir os primeiros passos hesitantes em direção ao que quer que viesse a seguir. Quando finalmente se deitou, seu celular acendeu com uma mensagem de Marcos: deveríamos conversar de novo quando as coisas se acalmarem. Sofia leu uma vez, depois apagou sem responder. Pela primeira vez em meses, ela adormeceu rapidamente, sem esperar pelo som de uma chave na fechadura, sem inventar desculpas para um espaço vazio ao seu lado. 3 semanas depois de deixar Marcos, Sofia estava sentada na cozinha de sua irmã, com uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo. Lúcia se movia pelo espaço com o ritmo confortável de uma rotina de sábado de manhã, fazendo panquecas para seus 2 filhos enquanto eles assistiam a desenhos na sala. Você deveria comer alguma coisa, disse Lúcia, deslizando um prato na frente de Sofia. Você mal tocou na comida a semana toda. Sofia assentiu distraidamente, pegando o garfo sem entusiasmo. Eu sei. Estou tentando. Os papéis do divórcio chegaram ontem. Marcos não perdeu tempo, seu advogado enviou documentos que tornaram a separação repentina e irrevogavelmente real. 5 anos de casamento reduzidos à divisão de bens e linhas de assinatura. A mãe ligou de novo, disse Lúcia, mantendo a voz baixa. Ela quer saber se você vem para o almoço de domingo. Sofia balançou a cabeça. Ainda não consigo encará-los. O pai adorava o Marcos. Todos eles adoravam.
Eles amam mais você, respondeu Lúcia, sentando-se à sua frente. E eles só querem ter certeza de que você está bem. A verdade era que Sofia não tinha certeza se estava bem. A clareza inicial que sentiu ao ir embora fora substituída por uma névoa de incerteza. Ela tirou uma licença do hospital, incapaz de se concentrar em cuidar dos outros quando mal conseguia cuidar de si mesma. Preciso encontrar um apartamento, disse Sofia, mudando de assunto. Não posso ficar no seu sofá para sempre. Você pode ficar o tempo que precisar, insistiu Lúcia. As crianças adoram ter a tia aqui. Como se para confirmar, Emma, de 6 anos, entrou correndo na cozinha, suas Marias Chiquinhas balançando. Tia Sofia, você me ajuda com o meu trabalho de ciências hoje? A mamãe disse que você sabe tudo sobre como o coração funciona. Sofia conseguiu um sorriso genuíno, o primeiro em dias. Eu adoraria ajudar, querida. Sobre o que é o seu trabalho? Temos que fazer uma maquete de algo do corpo humano, e eu escolhi o coração porque é a parte mais importante, declarou Emma com absoluta certeza. Bem, tecnicamente todas as suas partes são importantes, começou Sofia, entrando naturalmente no tom professoral que usava com os jovens pacientes. Mas o coração é bem especial. Lúcia as observava com uma expressão aliviada enquanto Sofia começava a desenhar um diagrama simples do coração para Emma. Era o mais animada que sua irmã estivera desde que chegou com as bochechas manchadas de lágrimas e uma mala feita às pressas. Depois do café da manhã, enquanto Lúcia levava as crianças para o treino de futebol, Sofia se viu sozinha no apartamento. O silêncio parecia pesado após o caos alegre da manhã com a sobrinha e o sobrinho. Ela pegou o celular, rolando por chamadas perdidas e mensagens de texto que vinha evitando. Várias eram de colegas de trabalho perguntando como ela estava. Uma era de sua mãe. 3 eram de Marcos. Seu dedo pairou sobre o nome dele. Apesar de tudo, ainda havia uma atração, um reflexo de responder. Sofia largou o celular sem abrir nenhuma das mensagens. Em vez disso, abriu o notebook e começou a procurar apartamentos. Era hora de começar a reconstruir algo seu. Horas depois, sua busca foi interrompida por uma batida na porta. Sofia hesitou, sabendo que Lúcia tinha sua própria chave. Quando a batida veio novamente, desta vez mais insistente, ela foi relutantemente atender. Raquel, disse Sofia, surpresa ao encontrar sua ex-colega no corredor. Sua irmã me disse onde te encontrar, explicou Raquel, levantando uma sacola de papel. Eu trouxe o almoço. E vinho. Já deve ser 5 da tarde em algum lugar do mundo, né? Raquel fora enfermeira na pediatria antes de se mudar para uma clínica particular há 2 anos. Elas já foram próximas, mas a vida e as agendas lotadas as afastaram. Não sei se sou uma boa companhia agora, admitiu Sofia, mesmo se afastando para deixar Raquel entrar. É por isso que estou aqui, disse Raquel, sentindo-se em casa na cozinha de Lúcia, tirando potes de comida e uma garrafa de vinho. Lúcia mencionou que você está se escondendo. Achei que você gostaria de uma amiga que não é da família. Sofia observou enquanto Raquel encontrava copos e pratos sem perguntar onde ficava nada, movendo-se com a confiança de alguém que se recusa a ser dispensada. Havia algo reconfortante em sua presença, em não ter que explicar ou justificar sua tristeza. Marcos está com outra pessoa, disse Sofia finalmente, enquanto se sentavam com a comida. Já há meses, aparentemente. Raquel assentiu, sem surpresa. Eu nunca gostei dele. Sofia ergueu os olhos, assustada. Você nunca disse nada. Você teria escutado? Perguntou Raquel gentilmente. Você estava apaixonada. Todos nós queremos acreditar no melhor das pessoas que escolhemos. Havia algo no tom de Raquel que insinuava uma experiência pessoal. Sofia percebeu o quão pouco sabia sobre a vida de sua amiga fora do trabalho. E você? Perguntou Sofia. Está saindo com alguém? Raquel balançou a cabeça. Me divorciei há 3 anos. Ele era muito parecido com o seu Marcos, na verdade. Charmoso quando queria. Ausente quando importava.
Eu não fazia ideia, disse Sofia, sentindo uma pontada de culpa por estar tão envolvida em sua própria vida que perdeu algo tão significativo na de sua amiga. Isso é porque eu não desmoronei como pensei que faria, disse Raquel com um pequeno sorriso. Acontece que a vida após um casamento ruim. Uma vida boa, inclusive. Elas conversaram por horas, a tarde se estendendo até a noite. Raquel compartilhou histórias sobre seu divórcio, sobre os primeiros meses dolorosos e a reconstrução gradual que se seguiu. Ela falou sobre encontros desastrosos e triunfos profissionais, sobre aprender a se definir fora de um relacionamento. Sofia se pegou rindo pela primeira vez em semanas. O peso em seu peito não desapareceu, mas aliviou o suficiente para deixá-la respirar mais facilmente. Tenho uma proposta para você, disse Raquel enquanto limpavam os restos do almoço improvisado. Minha colega de quarto acabou de se mudar para morar com o namorado. Eu estava procurando alguém para assumir a parte dela no aluguel. O momento parece perfeito, não acha? Sofia hesitou. Não sei, Raquel. Não estou exatamente bem no momento. Mais um motivo para não ficar sozinha, contrapôs Raquel. Olha, sem pressão. Venha ver o apartamento amanhã. Não é nada chique, mas é perto do hospital e o aluguel é razoável. Além disso, prometo não perguntar como você está a cada 5 minutos como sua família faz. A oferta era tentadora. Sofia temia a busca por um apartamento, o pensamento de morar sozinha depois de anos dividindo o espaço com Marcos. Vou pensar, ela prometeu. Quando Lúcia voltou com as crianças, encontrou Sofia e Raquel sentadas no sofá, olhando fotos do apartamento de Raquel no celular dela. Colocaram o papo em dia? Perguntou Lúcia, lançando a Raquel um olhar significativo que Sofia fingiu não notar. Raquel pode ter resolvido meu problema de moradia, explicou Sofia. Ela precisa de uma colega de quarto. O alívio de Lúcia era palpável. Isso parece perfeito. Quando você pode se mudar? Eu disse que ia pensar, protestou Sofia, mas sem muita convicção. A ideia vinha crescendo nela durante toda a tarde. Depois que Raquel foi embora, prometendo enviar uma mensagem com os detalhes para ver o apartamento, Lúcia sentou-se ao lado de Sofia no sofá. Ela veio de propósito, não foi? Perguntou Sofia. Você ligou para ela. Lúcia não negou. Eu estava preocupada com você. Você mal saiu do apartamento em 3 semanas. Pensei que ver alguém da sua antiga vida poderia ajudar. Em vez de se sentir manipulada, Sofia sentiu uma onda de gratidão pela preocupação de sua irmã. Obrigada, disse ela simplesmente. Naquela noite, enquanto Sofia se preparava para dormir no sofá-cama de Lúcia, ela se pegou pensando no apartamento de Raquel, na possibilidade de um novo começo em um novo espaço com alguém que entendia o que ela estava passando. Pela primeira vez desde que deixou Marcos, Sofia adormeceu pensando no amanhã com algo que parecia quase esperança. O apartamento que Sofia dividia com Raquel rapidamente se tornou mais do que apenas um lugar para dormir. Nos meses seguintes, o quarto de hóspedes com seus móveis comprados online e montados às pressas se transformou em um santuário onde Sofia começou a se reconstruir. Raquel era colega de quarto perfeita, presente sem ser invasiva, solidária sem ser superprotetora. Ela não fazia perguntas quando Sofia passava fins de semana inteiros em seu quarto, e não comentava sobre os papéis do divórcio que às vezes cobriam a mesa da cozinha. Em vez disso, ela criou um ritmo para a vida compartilhada que deu a Sofia a estrutura de que ela precisava desesperadamente. Vou fazer lasanha hoje à noite, anunciou Raquel em uma noite, quando Sofia voltava de sua primeira semana completa de volta ao hospital. E antes que você diga que não está com fome, já avisei a todos no posto de enfermagem que você vai jantar comigo, para que eles não te chamem para turnos extras. Sofia sorriu apesar do cansaço. Isso é golpe baixo. Isso é jogar com inteligência, corrigiu Raquel, entregando-lhe uma taça de vinho. Agora sente-se e me conte sobre sua primeira semana de volta enquanto eu cozinho. Voltar ao trabalho foi ao mesmo tempo mais difícil e mais fácil do que Sofia esperava.
Mais difícil porque cada rotina a lembrava da vida que ela tinha antes, o horário que ela arranjava em torno do de Marcos, os colegas que ainda perguntavam sobre ele, a aliança de casamento que ela não usava mais. Mais fácil porque ajudar os outros lhe dava um propósito, uma razão para sair da cama quando preferiria ter puxado as cobertas sobre a cabeça. Foi bom estar de volta, admitiu Sofia, saboreando seu vinho. Corrido. O doutora Pereira tem um novo residente que faz 1 milhão de perguntas. Perguntas são boas, disse Raquel enquanto montava as camadas de massa e molho. Significa que eles se importam em fazer direito. Sofia observou sua amiga se mover com confiança pela cozinha, percebendo o quanto a presença de Raquel havia se tornado um conforto em sua vida. Sem ela, esses primeiros meses sozinha teriam sido muito mais sombrios. O divórcio está quase finalizado, disse Sofia de repente. Só mais algumas assinaturas. Raquel parou, dando a Sofia sua total atenção. Como você se sente sobre isso? Era uma pergunta simples, mas que Sofia vinha evitando. Como ela se sentia? A raiva havia diminuído um pouco, deixando uma dor surda de decepção. Não apenas com Marcos, mas consigo mesma, por não ter visto os sinais antes, por acreditar em promessas que nunca foram cumpridas. Aliviada, principalmente, respondeu Sofia finalmente. Triste também, eu acho. Não por perder o Marcos, exatamente, mas por perder o futuro que eu pensei que teríamos. Raquel assentiu, compreendendo sem precisar de mais explicações. Essa é a parte mais difícil, não é? Deixar ir a história que você estava contando a si mesma sobre como sua vida seria. Exatamente. Sofia não conseguirá articular isso com tanta clareza. Eu tinha toda uma linha do tempo planejada. Filhos aos 35, uma casa num condomínio, férias em família na praia todo o verão. E agora? Agora eu não sei, admitiu Sofia. É isso que me assusta às vezes. Eu não tenho mais um plano. Raquel colocou a lasanha no forno e sentou-se em frente a Sofia na pequena mesa da cozinha. Talvez isso não seja tão ruim. Planos podem ser superestimados. Diz a mulher que organiza seu armário por cor e estação, brincou Sofia. Raquel riu. Organização e planos de vida rígidos são duas coisas diferentes. Um mantém suas meias pareadas, o outro te prepara para a decepção quando a vida inevitavelmente acontece. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Raquel olhou para Sofia com uma expressão de desculpa. Eu talvez tenha convidado alguém para jantar conosco, confessou ela. Meu amigo Daniel da fisioterapia. Ele é novo na cidade e ainda não conhece muita gente. Sofia sentiu uma pontada de ansiedade. Raquel, eu não estou pronta para você me arranjar alguém. Não é um arranjo, insistiu Raquel, embora sua expressão inocente demais sugerisse o contrário. É apenas um jantar com um amigo que por acaso é solteiro, legal e razoavelmente atraente. Antes que Sofia pudesse protestar mais, Raquel estava abrindo a porta para cumprimentar o convidado. Daniel era alto, com olhos gentis e um sorriso fácil que sugeria que ele não se levava muito a sério. Ele entregou a Raquel uma garrafa de vinho e uma pequena planta em um vaso. Eu nunca sei o que levar para um jantar, explicou ele com um encolher de ombros autodepreciativo. Então resolvi trazer os dois para não ter erro. Apesar de suas reservas iniciais, Sofia se viu relaxando com o passar da noite. Daniel era genuinamente engraçado, contando histórias sobre seus pacientes sem violar a confidencialidade, descrevendo sua adaptação à vida na cidade depois de crescer em uma cidade pequena. Mais importante, ele não perguntou a Sofia sobre seu divórcio, não a tratou como se ela fosse frágil ou danificada. Quando Raquel mencionou que Sofia trabalhava em pediatria, as perguntas de Daniel se concentraram em sua carreira, seus interesses, tratando-a como uma pessoa completa, em vez de alguém definido por um relacionamento fracassado. Depois do jantar, quando Raquel convenientemente se lembrou de um turno cedo na manhã seguinte e se retirou para seu quarto, Sofia e Daniel continuaram conversando na pequena varanda com vista para a rua abaixo. A Raquel me contou um pouco sobre o que você tem passado, disse Daniel após um silêncio confortável. Sem detalhes, apenas que você está se reconstruindo depois de um período difícil.
Sofia ficou um pouco tensa. Ela te pediu para vir hoje à noite porque está preocupada comigo? Daniel considerou a pergunta honestamente. Ela sugeriu que eu poderia gostar de te conhecer, mas não acho que foi por preocupação. Mas como se ela achasse que nos daríamos bem. Ele sorriu. E ela estava certa. O simples reconhecimento de que estavam gostando da companhia um do outro fez Sofia perceber há quanto tempo não tinha uma conversa com um homem que não estivesse carregada de história ou expectativas. Não estou procurando um relacionamento, disse ela abruptamente, sentindo a necessidade de ser clara. Ainda estou resolvendo muitas coisas. Nem eu, respondeu Daniel com tranquilidade. Meu último relacionamento também terminou mal, mudei-me para cá em parte para ter um novo começo. Ele se apoiou no parapeito, olhando para as luzes da cidade. Mas eu gostaria de ter uma amiga nesta nova cidade. Alguém para me mostrar onde encontrar um bom café e quais linhas de metrô evitar na hora do rush. A oferta de amizade sem pressão aliviou algo no peito de Sofia. Com certeza posso ajudar com a situação do café. Tem um lugar na esquina que faz o melhor latte de baunilha. Parece perfeito, disse Daniel. Talvez pudéssemos ir lá em algum momento esta semana? Como amigos, acrescentou ele com um sorriso que reconhecia o limite que ela havia estabelecido. Quando Daniel foi embora uma hora depois, Sofia encontrou Raquel esperando na cozinha, fingindo estar limpando, mas obviamente ansiosa para saber como a noite tinha sido. Antes que você diga qualquer coisa, começou Raquel, eu honestamente não estava tentando te arranjar um encontro. Daniel realmente é novo na cidade e realmente precisa de amigos. Está tudo bem, garantiu Sofia. Foi legal, na verdade. Conversar com alguém novo. Alguém que não conhece toda a minha história. Raquel pareceu aliviada. Então você não está brava comigo pela minha tentativa incrivelmente sutil de Cupido? Não foi nada sutil, riu Sofia. Mas não estou brava. Vamos tomar um café esta semana, como amigos. Amigos é bom, concordou Raquel. Amigos é um ótimo lugar para começar. Mais tarde naquela noite, enquanto Sofia se preparava para dormir, ela viu seu reflexo no espelho do banheiro. Por meses, ela evitara se olhar de verdade, desviando rapidamente os olhos ao escovar os dentes ou lavar o rosto. Agora, ela parou, observando a mulher que a encarava de volta. Havia olheiras sob seus olhos que não estavam lá um ano atrás. Alguns fios de cabelo grisalho em suas têmporas que ela não se dera ao trabalho de tingir. Mas havia algo mais também, uma firmeza em seu olhar que era nova, uma resiliência duramente conquistada. Sofia pensou na noite, em como foi natural rir e conversar com Daniel, como o peso de seu passado pareceu mais leve, mesmo que por algumas horas. Ela não estava pronta para um romance, talvez não estivesse por muito tempo. Mas amizade? Conexão. Isso parecia possível novamente. Ao se deitar, seu celular acendeu com uma mensagem de Daniel: obrigado pela ótima noite. Me avise quando estiver livre para aquele café. Sofia hesitou apenas brevemente antes de digitar de volta: em que tal quarta-feira depois do meu turno? Por volta das 18 horas? Sua resposta veio quase imediatamente: é um encontro. Quer dizer, um encontro de amigos. Um amigontro? Que palavra horrível. Até quarta. Sofia sorriu ao deixar o celular de lado. Pela primeira vez em meses, ela estava ansiosa por algo além de apenas sobreviver ao dia. Era um passo pequeno, mas importante, o começo de aprender a confiar não apenas nos outros, mas em si mesma novamente. O café com Daniel tornou-se um ritual semanal. Toda quarta-feira, após o turno de Sofia, eles se encontravam no café da esquina, compartilhando histórias e construindo lentamente uma amizade que parecia refrescantemente descomplicada. Ele nunca a pressionou por mais do que ela estava pronta para dar, e ela se viu ansiosa por esses encontros como pontos de luz em sua semana. Então, meu paciente de hoje, um adolescente com cara de mal, cheio de tatuagens e atitude, surtou completamente quando tivemos que tirar sangue, disse Daniel, gesticulando com sua xícara de café. Acontece que o senhor Rebeldia tem uma fobia severa de agulhas. O coitado ficou tão envergonhado.
O que você fez? Perguntou Sofia, já sorrindo com a história. Eu contei a ele sobre o meu primeiro ano na faculdade de fisioterapia, quando desmaiei durante uma demonstração. Caí de cara no chão na frente da minha turma inteira, admitiu Daniel. Nós nos conectamos por nossas humilhações médicas mútuas. Sofia riu, apreciando como Daniel usava o humor para se conectar com seus pacientes. Isso a lembrou de sua própria abordagem com as crianças em sua ala. Sua vez, incentivou Daniel. Alguma história interessante do hospital esta semana? Sofia hesitou, depois compartilhou algo que não havia contado a mais ninguém. Estou pensando em mudar de departamento. Talvez ir para a maternidade. As sobrancelhas de Daniel se ergueram em surpresa. Isso é uma grande mudança da pediatria. O que está motivando isso? Eu sempre amei trabalhar com crianças, explicou Sofia, mas ultimamente tenho feito plantões na maternidade quando eles estão com falta de pessoal, e há algo em estar presente no início de uma família que me parece certo agora. Ela não acrescentou que a pediatria tinha sido sugestão de Marcos, seu argumento prático de que oferecia melhores horários para quando tivessem filhos. Faz sentido, assentiu Daniel. Novos começos por toda parte. Eles foram interrompidos pelo celular de Sofia zumbindo com uma mensagem. Ela olhou para baixo e congelou. Era de Marcos, a primeira mensagem direta desde que o divórcio fora finalizado no mês passado. Tudo bem? Perguntou Daniel, notando sua tensão súbita. É meu ex, disse Sofia, ainda olhando para o celular. Ele quer me encontrar para um café para esclarecer as coisas antes de se mudar para outro estado no próximo mês. Daniel manteve sua expressão cuidadosamente neutra. E como você se sente sobre isso? Sofia largou o celular sem responder à mensagem. Não sei. Uma parte de mim diz que não adianta reabrir velhas feridas. Outra parte se pergunta se algum tipo de encerramento poderia me ajudar a seguir em frente completamente. Não há resposta certa para isso, disse Daniel. Apenas o que parecer mais saudável para você. Sofia apreciou que ele não lhe disse o que fazer, uma mudança refrescante dos conselhos bem-intencionados, mas diretivos, que ela frequentemente recebia da família. Vou pensar sobre isso, disse ela, mudando de assunto. Me conte mais sobre esse novo grupo de trilhas que você entrou. Mais tarde naquela noite, Sofia sentou-se no sofá de seu apartamento, ainda pensando na mensagem de Marcos. Raquel sentou-se ao lado dela com 2 taças de vinho. Você está olhando para esse celular há 1 hora, observou Raquel. Quer falar sobre isso? Sofia mostrou a mensagem a ela. Raquel leu e devolveu o celular sem comentar. O que você faria? Perguntou Sofia. Isso depende, disse Raquel, pensativa. Você tem perguntas que precisa que sejam respondidas? Coisas que precisa dizer a ele? Ou você está apenas curiosa? Talvez tudo isso, admitiu Sofia. Há uma parte de mim que quer saber se tudo foi uma mentira. Se ele realmente me amou algum dia. Raquel tomou um gole de vinho. Saber disso vai mudar alguma coisa para você agora? Era a pergunta certa. Sofia a considerou cuidadosamente. Acho que não. Se ele amou ou não, não muda o que aconteceu. Elas ficaram em silêncio confortável por alguns minutos antes de Raquel falar novamente. Eu vi você e o Daniel no café hoje. Você parece feliz quando está com ele. Sofia sentiu um frio na barriga, não exatamente ansiedade, não exatamente excitação. Somos apenas amigos. Eu sei, disse Raquel. Mas a amizade pode ser uma base bem sólida para algo mais quando você estiver pronta. Não tenho certeza se estarei pronta novamente, confessou Sofia. Toda vez que penso em deixar alguém se aproximar, lembro-me de quão certa eu estava sobre o Marcos. De como confiava nele completamente. E se eu for simplesmente ruim em ver as pessoas como elas realmente são? Raquel virou-se para encará-la completamente. Sofia, a traição do Marcos não foi porque você não viu alguns sinais óbvios. Foi porque ele fez escolhas que não tinham nada a ver com você. Não deixe as ações dele te roubarem de futuras conexões.
As palavras a atingiram de uma forma que nada mais havia conseguido. Sofia vinha carregando o peso da traição de Marcos como se fosse uma evidência de sua própria falha, sua incapacidade de ser suficiente, de ver claramente, de escolher sabiamente. A possibilidade de que não fosse culpa dela era ao mesmo tempo óbvia e revolucionária. Acho que vou me encontrar com o Marcos, decidiu Sofia. Não para um encerramento ou respostas, mas para me lembrar de que eu segui em frente. Que ele não tem mais poder sobre mim. No dia seguinte, Sofia respondeu a Marcos, concordando em encontrá-lo em um local neutro, um café no centro que nenhum deles frequentava durante o casamento. Ela escolheu um horário entre os turnos em que não se sentiria apressada, mas poderia usar o trabalho como desculpa para manter o encontro breve. Ela chegou cedo, escolhendo uma mesa perto da janela de onde podia vê-lo se aproximar. Quando Marcos entrou, Sofia ficou impressionada com o quão familiar e estranho ele parecia, como encontrar um personagem de um livro que ela lera há muito tempo. Obrigado por me encontrar, disse Marcos, sentando-se à sua frente. Ele estava com uma boa aparência, bronzeado, bem vestido, o mesmo sorriso encantador que um dia fizera seu coração disparar. Agora ela não sentia nada além de um reconhecimento distante. Você disse que queria esclarecer as coisas, respondeu Sofia, mantendo o tom neutro. Marcos assentiu, parecendo subitamente menos confiante do que quando entrou. Vou me mudar para Florianópolis no próximo mês. Novo emprego, vida nova. Antes de ir, eu queria dizer que sinto muito por como as coisas terminaram entre nós. Sofia esperou, esperando mais, mas Marcos apenas a olhou com expectativa, como se seu breve pedido de desculpas devesse ser suficiente para apagar meses de mentiras e traição. É só isso? Ela finalmente perguntou. Marcos se mexeu desconfortavelmente. O que mais você quer que eu diga, Sofia? Eu errei. Nós dois sabemos disso. Sabemos, concordou Sofia. Mas eu esperava algo mais do que um pedido de desculpas genérico antes de você convenientemente sair da cidade. Sua franqueza pareceu pegá-lo de surpresa. O Marcos com quem ela fora casada teria desviado ou devolvido a crítica para ela. Em vez disso, ele olhou para seu café intocado. Você tem razão, disse ele em voz baixa. Eu te devo mais do que isso. Ele respirou fundo. A verdade é que eu não estava pronto para a vida que estávamos construindo. A estabilidade, os planos para uma família. Eu me senti preso, mas em vez de conversar com você sobre isso, procurei por escapatórias. Foi covardia. Sofia absorveu suas palavras, surpresa com sua honestidade. Por que você não pôde simplesmente me dizer isso? Por que você teria tentado consertar, disse Marcos com um sorriso triste. É quem você é, Sofia. Você conserta as coisas. E eu não queria ser consertado. Eu queria algo totalmente diferente. Pela primeira vez, Sofia viu o casamento deles da perspectiva dele, não como a vida perfeita que ela havia imaginado, mas como uma prisão que ele construíra para si mesmo através de sua própria incapacidade de ser honesto sobre o que queria. Espero que você encontre o que está procurando em Floripa, disse ela finalmente, e era sincero. Marcos estudou seu rosto. Você parece diferente. Mais forte, de alguma forma. Eu estou, respondeu Sofia simplesmente. Não havia necessidade de lhe contar sobre os meses dolorosos, a lenta reconstrução de sua confiança, as novas possibilidades que se abriam em sua vida. Aquilo pertencia somente a ela. Ao se despedirem do lado de fora do café, Sofia sentiu uma sensação de conclusão que não tinha nada a ver com Marcos e tudo a ver consigo mesma. Ela havia enfrentado seu passado sem ser puxada de volta para ele, ouvirá a verdade de Marcos sem deixar que ela definisse a sua própria. Afastando-se, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Daniel, livre para jantar hoje à noite? Tenho uma história para te contar. A resposta dele veio rapidamente, sempre livre para você. Você escolhe o restaurante. Sofia sorriu, sentindo-se mais leve do que em meses. Ela não estava pronta para dar um nome ao que estava crescendo entre eles, mas, pela primeira vez, a possibilidade de algo mais não a enchia de medo. E isso, ela percebeu, era um progresso que valia a pena comemorar.
A transferência de Sofia para a maternidade trouxe uma alegria inesperada de volta à sua vida profissional. O ritmo da ala era diferente, mais imprevisível, muitas vezes mais intenso, mas cheio de momentos de pura maravilha que a lembravam por que ela se tornará enfermeira. Mais um parto de gêmeos na noite passada, disse Sofia a Raquel enquanto se cruzavam no apartamento, uma chegando do turno enquanto a outra saía. 2 meninos. O pai chorou tanto quando os segurou que eu comecei a chorar também. Raquel sorriu, despejando café em sua caneca de viagem. Olha só você, emotiva no trabalho. Isso é novo. Era verdade. Antes, Sofia se orgulhava de seu distanciamento profissional, cuidando de seus pacientes pediátricos enquanto mantinha os limites emocionais necessários para o trabalho. Agora, ela se via totalmente presente naqueles momentos sagrados em que uma nova vida entrava no mundo, quando famílias nasciam junto com os bebês. A chefe do departamento mencionou que estão procurando alguém para desenvolver um programa de apoio para mães solteiras, disse Sofia, tentando parecer casual apesar de sua empolgação. Educação pré-natal, apoio emocional, recursos práticos. Estou pensando em me voluntariar. Raquel parou, dando a Sofia sua total atenção, apesar de estar com um pé para fora da porta. Isso parece perfeito para você. Especialmente depois de tudo que você passou este ano. Foi o que eu pensei, concordou Sofia. Como se talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão. Não a traição do Marcos, mas a maneira como tive que me reconstruir depois. Talvez eu possa usar isso para ajudar outras mulheres que se sentem sozinhas. A ideia vinha crescendo na mente de Sofia há semanas. Sua própria experiência lhe mostrará quão cruciais eram os sistemas de apoio, como sua jornada poderia ter sido diferente sem Lúcia e Raquel ao seu lado. A ideia de criar esse tipo de rede de segurança para novas mães vulneráveis a enchia de propósito. Mais tarde naquela semana, Sofia sentou-se na sala de sua supervisora, a doutora Almeida, delineando sua proposta para o programa de apoio. Estou impressionada, Sofia, disse a doutora Almeida, revisando as anotações de Sofia. Este é exatamente o tipo de iniciativa que precisamos. Mas exigiria um compromisso além de seus turnos regulares. Tem certeza de que está pronta para isso? Tenho certeza, respondeu Sofia com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. 6 meses atrás, ela mal conseguia terminar suas horas programadas sem que o esgotamento a dominasse. Agora, ela estava se voluntariando para mais responsabilidade, mais conexão, mais vida. Então vamos fazer acontecer, disse a doutora Almeida com um aceno de aprovação. Comece a montar um currículo. Vou encontrar espaço no orçamento para materiais e possivelmente uma ajuda de custo por suas horas extras. Sofia saiu da reunião com uma leveza nos passos que a acompanhou pelo resto do turno. No caminho para casa, ela parou impulsivamente em uma livraria, comprando guias sobre cuidados pré-natais, maternidade solo e desenvolvimento de recursos comunitários. A pilha de livros parecia uma representação tangível de sua nova direção. Em casa, ela espalhou os livros pela mesa da cozinha, fazendo anotações enquanto os folheava. Estava tão absorta em seu planejamento que não ouviu Raquel entrar até que sua colega de quarto falou. Começando uma biblioteca? Perguntou Raquel, espiando por cima do ombro de Sofia para os livros. Pesquisa para o programa de apoio, explicou Sofia, mostrando a Raquel seu crescente esboço. A doutora Almeida aprovou hoje. Raquel apertou seu ombro. Estou tão orgulhosa de você. Isso é enorme. Parece certo, disse Sofia simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Falando em estar onde deveria estar, disse Raquel com um olhar significativo para o relógio, você não tem um encontro com o Daniel em 20 minutos? Sofia ergueu os olhos, alarmada. Já é tão tarde? Vamos experimentar aquele restaurante tailandês novo no centro. Apenas um jantar entre amigos, brincou Raquel gentilmente. Sofia sentiu as bochechas corarem. Talvez um pouco mais que amigos. Estamos nos entendendo. A verdade era que o relacionamento de Sofia com Daniel vinha evoluindo naturalmente nas últimas semanas.
Seus encontros para café se estenderam para jantares, noites de cinema, trilhas de fim de semana. Eles se sentiam confortáveis no espaço um do outro, aprendendo os ritmos e limites que faziam sua conexão funcionar. Daniel fora paciente, nunca pressionando por definições ou compromissos. Mas Sofia começara a reconhecer o olhar dele quando ela falava sobre seu dia, a maneira como sua mão encontrava a dela durante os filmes, a demora em suas despedidas. Mais importante, ela notara sua própria antecipação antes de vê-lo, a maneira como guardava histórias para lhe contar, como imaginava sua reação quando algo a fazia rir. Bem, não o deixe esperando, disse Raquel, empurrando-a em direção ao quarto. Vá se arrumar para o seu não exatamente encontro. Sofia se trocou rapidamente, escolhendo um vestido simples que não usava desde antes de sua separação de Marcos. Parecia como recuperar um pedaço de si mesma, não a mulher que fora casada, não a pessoa quebrada que partiu, mas alguém novo que incorporava elementos de ambos, sendo inteiramente sua. O restaurante estava cheio quando ela chegou, mas Daniel havia conseguido uma mesa tranquila no canto. Ele se levantou quando a viu se aproximar, seu sorriso genuíno e caloroso. Você está linda, disse ele enquanto ela se sentava à sua frente. Obrigada, respondeu Sofia, aceitando o elogio sem desviar, outra pequena vitória em sua recuperação. Desculpe o atraso. Perdi a noção do tempo trabalhando na proposta do programa de apoio. Foi aprovado? Perguntou Daniel, lembrando-se da conversa deles no início da semana. Sofia assentiu, incapaz de conter seu entusiasmo enquanto o atualizava sobre a reunião com a doutora Almeida. Daniel ouviu atentamente, fazendo perguntas que mostravam que ele estivera prestando atenção a todas as suas menções anteriores ao projeto. Você vai ser incrível nisso, disse ele quando ela terminou. Essas mães têm sorte de ter você ao lado delas. Espero que sim, disse Sofia. Fico pensando em como me senti perdida depois de deixar o Marcos, mesmo com todas as vantagens que eu tinha, seu emprego, apoio da família, economias. Imagine passar pela gravidez e pelo parto sem nada disso. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo-a dela com a sua. Essa empatia é exatamente o motivo pelo qual você se conectará com elas. Você entende a vulnerabilidade de uma maneira que não poderia antes. Suas palavras tocaram algo profundo em Sofia. A dor do último ano a mudará, sim, mas talvez nem todas essas mudanças fossem perdas. Talvez algumas fossem presentes que ela só agora começava a reconhecer. Enquanto compartilhavam a refeição, a conversa fluía facilmente entre tópicos sérios e momentos mais leves. Daniel contou sobre um paciente que fizera um progresso notável após meses de terapia difícil, e Sofia compartilhou uma história engraçada sobre a última aventura escolar de seu sobrinho. Foi só quando a sobremesa chegou que a expressão de Daniel se tornou mais séria. Eu queria conversar com você sobre uma coisa, começou ele, largando o garfo. Recebi uma oferta de cargo no hospital principal, para chefiar o programa de reabilitação de medicina esportiva deles. Daniel, isso é maravilhoso, exclamou Sofia. É exatamente o que você esperava, não é? Ele assentiu, uma mistura de excitação e hesitação em seus olhos. É, mas significaria mais responsabilidade, mais horas de trabalho, pelo menos no início. Sofia entendeu a pergunta não dita. O que quer que estivesse crescendo entre eles ainda era novo, ainda frágil. Mudanças na vida de qualquer um deles poderiam facilmente perturbar o equilíbrio cuidadoso que haviam estabelecido. Acho que você deveria aceitar, disse Sofia com firmeza. É uma ótima oportunidade. Mesmo que isso signifique que talvez nos vejamos menos por um tempo? Sofia considerou isso. 6 meses atrás, tal pergunta teria acionado todas as suas inseguranças, medos de abandono, de ser substituída, de não ser o suficiente para manter o interesse de alguém. Agora, ela achava esses medos mais silenciosos, mais distantes. Nós vamos dar um jeito, disse ela com certeza. Nós dois estamos construindo algo importante em nossas carreiras agora. Isso não significa que não possamos construir algo importante juntos também. O alívio na expressão de Daniel foi imediato. É exatamente assim que me sinto. Eu não queria seguir em frente sem saber que estávamos na mesma página.
Ao saírem do restaurante, caminhando juntos no ar fresco da noite, Sofia sentiu uma sensação de alinhamento que não experimentava há anos, suas ambições profissionais, crescimento pessoal e conexões emocionais movendo-se em harmonia em vez de competição. Quando chegaram ao prédio de seu apartamento, Daniel virou-se para encará-la. Eu me diverti muito esta noite. Eu também, disse Sofia suavemente. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades. Sofia sabia que se recuasse agora, Daniel respeitaria seus limites como sempre fizera. Mas, pela primeira vez, ela não queria recuar. Lenta e deliberadamente, ela se aproximou e o beijou. Foi gentil a princípio, mais uma pergunta do que uma exigência. Quando Daniel respondeu, uma mão tocando levemente sua bochecha, Sofia sentiu uma certeza tranquila se instalar em seu peito. Isso não era sobre preencher um vazio deixado por Marcos. Isso era algo totalmente novo, uma conexão construída sobre respeito mútuo, sobre ver e ser vista, sobre um tempo que finalmente estava certo. Quando se separaram, o sorriso de Daniel continha uma mistura de felicidade e surpresa. Eu queria fazer isso há muito tempo, admitiu ele. Eu também, respondeu Sofia. Só precisava ter certeza de que estava fazendo pelos motivos certos. E você está? Ele perguntou, seus olhos buscando os dela. Sofia assentiu. Estou. Isso não é sobre o passado. É sobre o agora, e talvez sobre o futuro também. Enquanto observava Daniel se afastar, prometendo ligar para ela amanhã, Sofia não sentiu ansiedade, nenhuma necessidade desesperada de se agarrar a este momento ou analisar o que ele significava. Em vez disso, havia uma aceitação pacífica de que o que quer que viesse a seguir, sem seu trabalho, neste relacionamento, em sua contínua jornada de cura, se ela estava pronta para abraçar em seus próprios termos. Um ano depois de deixar Marcos, Sofia estava em uma sala de conferências bem iluminada do hospital, observando um grupo de 8 gestantes praticando técnicas de respiração. Seu programa de apoio para mães solteiras estava em seu 3º mês, já crescendo além do que ela havia imaginado inicialmente. Lembrem-se, não existe uma maneira perfeita de fazer isso, disse Sofia às mulheres enquanto elas se ajeitavam desconfortavelmente em seus colchonetes de exercício. O objetivo é encontrar o que funciona para você durante o trabalho de parto. A experiência de cada uma é diferente. Após o término da sessão, uma jovem chamada Lara ficou para trás, com as mãos apoiadas na barriga proeminente de 7 meses. Ela mal tinha 20 anos, seus pais a expulsaram de casa quando souberam da gravidez, e ela estava dormindo no sofá de uma amiga até que Sofia a ajudou a se conectar com recursos de moradia. Estou com medo, admitiu Lara em voz baixa. Não apenas do parto. De tudo que vem depois. E se eu não for boa nisso? Sofia sentou-se ao lado dela no colchonete. Todo mundo tem medo, mesmo pessoas com parceiros e famílias que apoiam. Ser mãe é aterrorizante. Isso não ajuda muito, disse Lara com uma risada nervosa. O que ajuda é saber que você não precisa ser perfeita, continuou Sofia. Você só precisa estar lá, fazendo o seu melhor todos os dias. E nos dias em que o seu melhor não parecer suficiente, você pede ajuda. Lara pareceu cética. É realmente tão simples assim? Não simples, corrigiu Sofia. Mas possível. Eu vejo mulheres fazendo isso todos os dias neste hospital. E nós estaremos aqui para te apoiar. Enquanto Sofia ajudava Lara a juntar suas coisas, ela refletiu sobre o quanto sua própria perspectiva havia mudado. Um ano atrás, ela estava focada apenas na sobrevivência, em passar por cada dia sem desmoronar. Agora, ela estava construindo algo significativo, não apenas para si mesma, mas para mulheres que precisavam exatamente do tipo de apoio que ela um dia precisou desesperadamente. Naquela noite, Sofia saiu do trabalho mais tarde do que o normal, tendo ficado para finalizar os planos de expandir o programa de apoio para incluir visitas domiciliares pós-parto. O hospital ficará tão impressionado com os resultados iniciais que alocara financiamento adicional, permitindo que Sofia contratasse 2 assistentes em meio período. Daniel estava esperando do lado de fora, encostado em seu carro no estacionamento do hospital.
Nos 6 meses em que estavam namorando oficialmente, ele nunca reclamara de seu horário irregular ou das crescentes demandas de seu programa. Em vez disso, ele encontrara maneiras de apoiá-la, trazendo jantar para o hospital em noites tardias, ajudando-a a pesquisar recursos comunitários, até mesmo oferecendo sua experiência em fisioterapia para um workshop sobre recuperação pós-parto. Dia longo, ele perguntou, beijando-a, o melhor tipo, respondeu Sofia, sentindo o cansaço agradável que vem do trabalho significativo. Conseguimos a aprovação para o programa de visitas domiciliares. Isso pede uma comemoração, disse Daniel, abrindo a porta do passageiro para ela. Fiz reservas naquele restaurante italiano que você gosta. Enquanto dirigiam, Sofia o atualizou sobre a situação de Lara, suas preocupações sobre expandir o programa muito rapidamente. Daniel ouvia como sempre, oferecendo sugestões quando solicitado, mas principalmente apenas fornecendo o espaço para Sofia processar seus pensamentos em voz alta. Foi só quando estavam sentados no restaurante, com os cardápios de lado e o vinho servido, que Daniel pareceu ficar estranhamente quieto. Tudo bem? Perguntou Sofia, notando sua distração. Na verdade, tem algo que eu queria falar com você, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dela. Meu contrato de aluguel vence no próximo mês. Ah, disse Sofia, tentando ler sua expressão. Eles não haviam discutido morar juntos, embora passassem a maioria das noites em um apartamento ou no outro. Você está pensando em renovar? Daniel hesitou. Eu estava pensando que talvez fizesse sentido procurar um lugar juntos. Se você estiver pronta para isso. Sofia sentiu uma onda de surpresa, seguida por um calor que se espalhou por seu peito. A pergunta não era totalmente inesperada, o relacionamento deles vinha se aprofundando constantemente, construído sobre uma base de amizade e respeito mútuo que se fortalecia a cada dia. E a Raquel? Perguntou ela, considerações práticas surgindo mesmo enquanto seu coração acelerava com a possibilidade. Eu conversei com ela na semana passada, admitiu Daniel com um sorriso sem graça. Só para sondar o terreno. Ela mencionou que está pensando em arranjar seu próprio lugar agora que foi promovida no trabalho. Sofia riu, balançando a cabeça. Vocês dois planejaram isso, não foi? Não planejado exatamente, disse Daniel. Mas eu queria ter certeza de que não estava atrapalhando sua situação de moradia antes de tocar no assunto. A consideração do gesto tocou Sofia profundamente. Era tão diferente de como as coisas haviam sido com Marcos, que tomava decisões presumindo que Sofia adaptaria sua vida para acomodá-las. Daniel considerará o impacto em todos os envolvidos, tomara medidas para garantir que seu desejo de progresso não viesse às custas da estabilidade de Sofia. Acho que eu gostaria disso, disse Sofia suavemente. Morar juntos. A alegria nos olhos de Daniel espelhava a sua. Sério? Sério. Ela confirmou. Mas eu tenho condições. Claro que tem, ele brincou. Vamos ouvi-las. Eu preciso do meu próprio espaço, um lugar onde eu possa trabalhar nos materiais do programa e relaxar depois de turnos difíceis, começou Sofia, já tendo pensado um pouco sobre isso. E eu quero que a gente encontre um lugar novo, não se mude para nenhum dos nossos apartamentos atuais. Algo que seja nosso desde o início. Daniel assentiu, claramente tendo considerado as mesmas coisas. Concordo plenamente. E eu também tenho uma condição. Qual é? Vamos pegar um lugar com um quarto de hóspedes, disse ele. Para quando sua sobrinha e seu sobrinho quiserem ficar. E talvez para visitas, como sua irmã ou meus pais quando eles finalmente fizerem aquela viagem para cá. A inclusão atenciosa de sua família na visão dele sobre o futuro compartilhado tocou Sofia profundamente. Refletia o que ela mais valorizava em seu relacionamento, como ambos trabalhavam para integrar suas vidas separadas em vez de esperar que uma pessoa se encaixasse no mundo da outra. Acho essas condições muito razoáveis, disse ela, erguendo a taça de vinho em um brinde. Há novos começos. De novo. Daniel bateu sua taça contra a dela. O melhor tipo. Depois do jantar, eles caminharam pelo parque perto do restaurante, fazendo planos para caça ao apartamento e discutindo bairros.
O ar da noite estava fresco, mas agradável, carregando o cheiro das primeiras flores da primavera. Você contou para sua família que vamos morar juntos? Daniel perguntou enquanto passeavam de mãos dadas pelo caminho. Sofia balançou a cabeça. Ainda não. Eu queria ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Ela fez uma pausa e acrescentou: vou contar a eles neste fim de semana no almoço de domingo. Você deveria vir comigo. Daniel pareceu surpreso. Nos meses em que namoravam, Sofia mantivera as reuniões de família e o relacionamento deles em grande parte separados, ainda cautelosa em integrar diferentes partes de sua vida muito rapidamente. Tem certeza? Ele perguntou. Não quero apressar as coisas. Tenho certeza, disse Sofia, percebendo enquanto falava que era a verdade. Eles vão te adorar. Especialmente meu pai, se ele está louco para ter alguém para conversar sobre esportes. Meu cunhado é mais do tipo fã de ficção científica. Enquanto continuavam caminhando, Sofia se pegou pensando na jornada que a trouxera até este momento. A dor da traição de Marcos parecerá o fim de tudo o que ela planejara para a sua vida. Agora ela podia ver isso como um redirecionamento difícil, mas necessário, um empurrão para um caminho que estava, em última análise, mais alinhado com quem ela realmente era. Quando chegaram a um banco com vista para o pequeno lago no centro do parque, sentaram-se em silêncio confortável por alguns minutos, observando o luar refletir na água. 1 ano atrás, eu não conseguia imaginar ser tão feliz novamente, admitiu Sofia, encostando-se no ombro de Daniel. Eu pensei que essa parte da minha vida tinha acabado. Daniel passou o braço ao redor dela. Eu sei o que você quer dizer. Depois que meu relacionamento terminou, me convenci de que era isso, se eu tive minha chance e a desperdicei. O que mudou para você? Perguntou Sofia, curiosa sobre a perspectiva dele em sua jornada compartilhada. Daniel considerou a pergunta. Eu parei de ver os relacionamentos como conquistas ou fracassos, comecei a vê-los como experiências, tudo parte de me tornar quem eu deveria ser. Ele se virou para olhá-la. Conhecer você não apagou o passado. Apenas me fez grato por ele, porque sem tudo o que aconteceu, não estaríamos aqui agora. Suas palavras ressoaram com algo que Sofia vinha sentindo, mas não havia articulado completamente. Sua história com Marcos não era algo a ser apagado ou superado, era parte de sua história, um capítulo que a moldara de maneiras que, em última análise, a capacitaram a construir algo melhor, tanto profissional quanto pessoalmente. Eu gosto dessa perspectiva, disse ela. Faz as partes difíceis parecerem que valeram a pena. Enquanto voltavam para o carro, o celular de Sofia tocou com uma mensagem de Raquel, e ele perguntou. Vamos procurar apartamento? Sofia sorriu, mostrando a mensagem para Daniel. Acho que ela está mais animada com isso do que nós. Isso não é possível, respondeu Daniel, puxando-a para perto para um beijo. Que continha tanto ternura quanto promessa. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam deitados juntos na cama de Sofia, conversando sobre as questões práticas de combinar as casas, Sofia sentiu uma profunda sensação de que tudo estava certo. Esta não era a vida que ela havia planejado para si mesma 5 anos atrás, ou mesmo 1 ano atrás. Era algo que ela não poderia ter imaginado, mais rica, mais complexa, construída sobre uma base de força pessoal que ela não sabia que possuía. Na escuridão silenciosa, com a respiração constante de Daniel ao seu lado, Sofia se permitiu sentir o círculo completo de sua jornada, desde o ponto de ruptura de seu casamento, passando pela reconstrução dolorosa, até este momento de contentamento genuíno. O caminho não fora reto nem fácil. Houve momentos de dúvida, contratempos, dias em que sair da cama parecia um desafio intransponível. Mas ela conseguirá. Um passo de cada vez, com ajuda quando precisou, Sofia reconstruíra não apenas sua vida, mas seu senso de identidade. E, ao fazer isso, descobrira que às vezes o que parece um fim é, na verdade, apenas o começo de uma história melhor.